Qual a melhor estratégia para treinar bem? Ingerir um carboidrato logo antes do treino ou ingerir carboidratos com uma certa antecedência? Eu vou te mostrar aqui o que acontece com o nosso corpo em cada uma dessas situações. Meu nome é Jussiano, sou profissional de educação física, mestre e doutor em bioquímica. Vamos iniciar com um método que utiliza a ingestão de carboidratos alguns minutinhos antes de começar o treino. A recomendação é ingerir entre 30 a 80 gramas de carboidratos cerca de 30 a 60 minutos antes do treino. Preferencialmente carboidratos na forma líquida. Segue aqui uma listinha com alguns alimentos que possuem mais de 30 gramas de carboidratos. É só dar um pause no vídeo para dar uma olhadinha mais atenta. Se o objetivo é ingerir esses carboidratos antes do treino para aumentar a glicose disponível no sangue, isso realmente acontece. Vejam a glicemia 30 minutos após a ingestão. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês para este protocolo é que quanto mais carboidratos são ingeridos, maior será o pico de glicemia. E no momento que o nosso pâncreas detecta a elevação de glicose no sangue, prontamente a insulina é liberada das células beta-pancreáticas. Então, quanto mais glicose no sangue, mais insulina será secretada. A função da insulina relacionada com a glicose é estimular os músculos e o tecido adiposo a captar a glicose que está no sangue, fazendo assim a remoção dessa glicose sanguínea e a manutenção da glicemia. Vejam só como os níveis de insulina acompanham os níveis de glicose nesse gráfico. Para algumas pessoas, e é só para algumas pessoas mesmo, não se aplica para todo mundo, esse efeito fisiológico da insulina poderá atrapalhar o desempenho, pois pode ocorrer uma hipoglicemia de rebote. Ou seja, a insulina aumentaria tanto que teria uma redução abrupta de glicose no sangue, que obviamente causaria um grande mal-estar. Portanto, não deve-se exagerar na quantidade de carboidratos ingerida no pré-treino, por dois motivos. O primeiro é para evitar de treinar de barriga muito cheia. E o segundo é evitar a possível hipoglicemia de rebote que pode acontecer em algumas pessoas. Por outro lado, ingerir muito pouco carboidrato também não adianta para nada. Então siga as recomendações do início do vídeo. Mas eu tenho que ser sincero aqui com vocês, porque tem vários estudos que demonstram que esse método é bom para melhorar o desempenho. Porém, existem outros estudos que demonstram que não faz diferença usar essa metodologia de ingerir um carboidrato no pré-treino. Ou seja, não há consenso sobre esse tema. Para aquelas pessoas que não se sentem bem ingerindo um carboidrato logo antes do treino, tem uma opção que é mais validada pela literatura. O melhor é realmente abastecer seus estoques de glicogênio com carboidratos cerca de 4 a 6 horas antes de treinar. Parece tão cedo, né? Então, qual é o objetivo de se alimentar com tanta antecedência? O objetivo é ter o tempo necessário para repor os estoques de glicogênio hepático e muscular. Os carboidratos que ingerimos da dieta, em sua grande maioria, possuem glicose em sua composição. A glicose ingerida ela poderá ser convertida em glicogênio no tecido hepático e também no tecido muscular. Partindo da ideia que os estoques de glicogênio estão baixos, leva entre 4 a 6 horas para que os carboidratos ingeridos da dieta abasteçam em torno de 50% dos estoques de glicogênio. Por isso, necessita-se tanta antecedência para consumir o carboidrato. Daí alguém vai dizer o seguinte: se eu não comer 1 hora antes do treino, vai ocorrer o catabolismo muscular. Pessoal, essa ideia está muito ultrapassada. Se libertem disso. Se você tem se alimentado em todas as refeições do dia, com certeza tem glicogênio estocado no seu fígado e no músculo. Qual é a função do glicogênio? É justamente fornecer glicose para o seu corpo, seja para músculo ou para outros órgãos. Olha o que acontece, vamos colocar isso na prática, tá? A pessoa se alimentou, café da manhã, tá? Ela se alimentou às 8 da manhã, almoçou às 12 horas, fez um lanche às 15 horas e jantou às 19 horas, certo? Se essa pessoa treina às 14 horas, a refeição que abasteceu os estoques de glicogênio foi o café da manhã, não foi o almoço. Porque o almoço não deu tempo de fazer todo o processamento desses nutrientes, ainda está digerindo. Se a pessoa treina às 18 horas, a refeição que abasteceu os estoques de glicogênio foi o café da manhã mais o almoço. Foi a combinação das duas refeições. Agora, se treina às 7 da manhã, em jejum, a refeição que abasteceu os estoques de glicogênio foi a janta.
Entenderam a lógica? Então, de modo geral, não existe desespero para ingerir um pré-treino de 1 ou 2 horas antes de treinar, porque todas as refeições ao longo do dia contribuem para a manutenção do glicogênio muscular e hepático e garantem o sucesso no treinamento. No exato momento em que a pessoa inicia o aquecimento para o treino, e todo mundo deve aquecer para treinar, né, pessoal? Não esqueçam disso. Nesse momento do aquecimento, a adrenalina já vai entrar em ação. A adrenalina sinaliza para o fígado liberar a glicose que está estocada na forma de glicogênio. E papum, é eficácia garantida. Esse mecanismo fisiológico funciona muito bem, pessoal. Em segundos, a glicose que estava no fígado estará circulando. E atenção, diabéticos tipo 1, um recadinho. Para vocês, esse efeito do exercício pode gerar um pico de glicemia muito alto, que algumas vezes precisa ser corrigido com o uso de insulina exógena após o treino. Inclusive, há diabéticos que se conhecem tão bem, conhecem o exercício tão bem e as respostas do seu corpo frente ao exercício, que já aplicam uma dose de insulina no pré-treino para evitar essa hiperglicemia desencadeada pelo exercício. Porém, eu destaco aqui que é uma técnica bem perigosa e isso requer muito conhecimento do exercício e do próprio corpo. A gente está falando aqui de biologia e não matemática. Então, é necessário muito cuidado ao realizar essa prática, pois corre-se o risco de hipoglicemia. Portanto, sempre leve um gel de carboidrato com você e monitore a sua glicemia para não correr riscos. Agora passamos para o momento do treino. Para exercício aeróbio, de acordo com o International Society of Sports Nutrition, sessões prolongadas com mais de 60 minutos de exercício aeróbio de alta intensidade, ou seja, 70% do VO2 máximo, deve-se consumir entre 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Isso porque o treino aeróbio nessa intensidade degrada rapidamente o glicogênio muscular. Lembrem-se que quanto mais intenso o exercício for, mais rapidamente será degradado o glicogênio. Olhem esse gráfico. Cerca de 2 horas de treinamento aeróbio já quase esgota os estoques de glicogênio muscular. Agora, para o treino de musculação, não há necessidade de ingerir nutrientes durante o treino. Mesmo com um treino de alto volume, é pouco provável que ocorra o esgotamento do glicogênio muscular. Os autores demonstraram que após o treino volumoso, ocorreu redução de apenas 33% do glicogênio do músculo. Outros estudos ainda demonstram reduções um pouco maiores do glicogênio, mas nada que chegue a zerar os estoques. Então, durante a musculação, não há uma necessidade de estar ingerindo carboidratos, ok? Agora vejamos o pós-treino, entre 1 e 2 horas. Para ambas as modalidades, aeróbio e musculação, não existe a necessidade de terminar o treino e ingerir carboidratos, a não ser por 2 exceções. A primeira exceção é, se o treino foi realizado em jejum, termina o treino e vai tomar um carboidrato. A segunda exceção é, se a pessoa treinará os mesmos grupos musculares no mesmo dia. Nesse caso, recomenda-se também ingerir o carboidrato assim que o treinamento termine, com o intuito de repor o glicogênio o mais rápido possível para se recuperar para a próxima sessão de treino. Existe uma informação antiga e ultrapassada, que ainda paira nas academias de musculação, que diz que para a hipertrofia, o carboidrato deve ser consumido logo após o treino para aumentar os níveis de insulina, com o intuito de aumentar o anabolismo muscular. Pessoal, o fato é que essa teoria já caiu por terra faz tempo. Para a hipertrofia, não há necessidade de aumentar a insulina via consumo de carboidrato pós-treino. Atualmente sabemos que o papel da insulina no músculo esquelético é muito mais anticatabólico do que anabólico. Então, elevar a insulina com carboidratos após o treino não é uma necessidade para a hipertrofia. Podem se libertar disso também. Feito, galera. Era isso. Bons treinos, beijos, abraços e até.